podermos participar desse momento interativo, entre aspas, né? Porque nós vamos conversar, mas os irmãos vão apenas ouvir. Mas gostaríamos muito que o nosso diálogo seja muito sustentado pelas vibrações, mesmo à distância dos nossos irmãos. Como vocês já devem saber, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Nós conversaremos tendo como texto base, né, a própria fala do Cristo para nós, mas que também Kardec registra lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, os itens 11, de 11 a 17. Nós vamos lembrando que este capítulo 8º é um capítulo que fala sobre mais uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, né? E essa bem-aventurança, ao longo de todo esse capítulo, nós vamos observando que traz algumas questões interessantes para nós todos em relação à nossa conduta diária, em relação a conosco mesmo, né? Uma conduta diária conosco mesmo, e também com os irmãos que estão na nossa companhia. Vale a lembrança que todas as sugestões do Cristo para que nós melhoremos a nós mesmos têm um objetivo maior, que é a nossa própria evolução, o nosso próprio progresso. E as pessoas que estão conosco são um meio de nos auxiliar nesse avanço, nesse mecanismo, né, de aperfeiçoamento mesmo, porque somos sempre testados no ambiente, com as pessoas, a nossa vida de relação, todo o movimento que nós vamos fazendo aqui na Terra, ele traz um efeito, se não a médio prazo, a longo, a curto prazo, mas todos trazem um efeito para nós. E nós vamos iniciar, então, trazendo um recorte desse capítulo, essa questão sobre o escândalo, ou escândalos, já que não é apenas um ou outro que nós praticamos, né? Então, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, né? Nós vamos lembrando que se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, essa conjunção subordinativa condicional se, né, equivale a acaso. Acaso, né, vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, porque eu posso decidir os meus caminhos. A dor é necessária, mas o sofrimento, meus irmãos, é opcional. Então, pode haver, né, e pode não haver. E ao pensar assim sobre a dor, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, nós vamos vendo que é também uma interpretação sobre a dor, um ponto de vista, que os irmãos podem ter outros pontos de vista, né? E vamos entender um pouquinho essa palavra mão, né? A palavra mão, ela pode ser empregada tanto metaforicamente como cerimonialmente, ao longo da nossa história, da nossa caminhada aqui na Terra. Nós vamos viver em cenários, vivemos, estamos vivendo e vamos viver em cenários em que a mão pode ser vista com muitos sentidos, né? Então, a gente, desde aquele ato ali de beijar a mão de alguém, né, como um gesto de adoração, de submissão, prestar um juramento, quando a gente sabe, a gente vê aí que quem presta um juramento, estende a mão, né, levanta a mão, isso é comum em todas as nações ainda hoje, né? Dar a mão sempre significou para nós aqui na Terra um sinal de paz, um sinal de amizade, um sinal de confiança, e ela também é usada simbolicamente em muitos textos bíblicos para indicar uma ampla variedade de ações. E a gente pode lembrar lá em Jó. Lá em Jó, no capítulo 37, no versículo 7, é registrado para a gente que ela é um selo, né? Que Deus coloca na mão. Olha,
um selo que Deus coloca na mão de cada homem para que reconheça cada um a sua obra. Também a gente pode encontrar em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 16. Em sua mão direita, uma dilatada vida, e em sua mão esquerda, riqueza e glórias. Lá em Êxodo, no capítulo 7, nós vamos encontrar momentos em que fala da mão como significando a presença e o poder de Deus. E Esdras, no capítulo 7, nós também vamos encontrar a palavra mão como um sinal de sua benevolência. Em Isaías, que foi o profeta mais citado por Jesus, lá no capítulo 8, nós vamos encontrar que a mão é retratada como veículo dos pensamentos e desejos de Deus. E tem uma frase em particular que diz assim: pois o Senhor me falou assim, com sua pesada mão, prevenindo-me a não seguir o caminho deste povo. Meus irmãos, assim como nós citamos esses exemplos, nós vamos encontrar, né, nesse patrimônio do povo, né, porque a Bíblia é o patrimônio, o nosso patrimônio, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vários momentos em que a palavra mão vai aparecendo, mas em todas nós vamos percebendo, em todos esses momentos, o sentido, né, bem contextualizado em que a palavra mão vai aparecendo. Então é necessário, às vezes, nós adentrarmos naquele sentido, naquele contexto, para percebermos a essência dessa palavra e extrairmos o verdadeiro sentido naquele contexto, né? Realmente é necessário viajarmos no tempo. E nós vamos encontrar também que as palavras, elas vão dizer muito sobre a nossa personalidade. Há estudiosos que dizem para a gente, Jung é um deles, o nosso grande psiquiatra, né, que a partir dos 12 meses de nascimento, pela mão da criança, é possível encontrar as suas mais profundas emoções. Com 12 meses apenas. Imaginemos cada um de nós hoje fazendo uma análise, né, cientificamente dos traços da sua mão. Diz para a gente esse grande psiquiatra e um outro, Carlos Devi, que nós deveríamos nos compreender melhor, né, compreendermos melhor, aplicando uma leitura mais detalhada das nossas mãos. Então, cada movimento que a gente, né, vai encontrando, onde aparece as mãos como referência, né, nós vamos encontrar também a pessoa, a persona, a personalidade identificada por meio dessas mãos. É uma parte do corpo, sem dúvida, né, com que se trabalha. Meus irmãos, as mãos é um instrumento de trabalho, um instrumento que materializa a vontade do ser imortal. Nós vamos encontrando que essa mão, ou essas mãos, elas estão sempre a serviço, sempre em serviço desse ser imortal. Quando aparece para a gente a palavra escândalos, né? Se a vossa mão é um motivo de escândalos, cortai-a. Então, a palavra escândalos também, ela precisa ser pensada. Ela vai trazendo um sentido para nós que na época do Cristo, né, tinha um peso muito interessante e que ainda hoje, refletida à luz da doutrina espírita, as palavras do Cristo encontram ressonância em nós e sempre despertando em nosso foro íntimo as lembranças, né, ou uns contextualizando daquele momento em que precisávamos de uma lição ou de um entendimento para ajustarmos a nossa própria vida. E a gente vai percebendo que escândalos vai se dizer, né, de toda ação que choca com a moral ou com a decência de um modo ostensivo. Então, ostensivo é aquilo que aparece,
né? Não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. Então, a palavra escândalo, ela vai implicar sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Vamos caminhar mais um pouquinho. O que a gente pode entender que pode ser essa palavra e que identificar isso no nosso dia a dia? Se a gente voltar os olhos para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá coloca para a gente que a acepção dessa palavra, escândalo, ela tem uma acepção mais geral, ela é mais generalizada. E que, às vezes, por causa disso, é difícil perceber, né, compreender a sua verdadeira acepção. Mas que não é mais, né, somente ali, quando a gente olha no contexto geral, aquilo que ofende a consciência de uma outra pessoa, mas é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de um ser para outro ser, ou, né, com ou sem repercussão. Então, o que a gente vai entendendo? Que o escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos essa acepção, né, mais geral, nós vamos entender isso. E vai resultar realmente de todos os vícios e de todas as imperfeições, né, dos vícios e das imperfeições dos homens, em relação a ele mesmo, em relação ao outro. Então, é muito mais extenso do que a gente pode imaginar. Ou vale dizer que é tudo aquilo que está em desarmonia com a lei divina. Tudo aquilo que não está condizente, que não está harmônico nos princípios divinos, que não corresponde com as leis divinas ou naturais, está em escândalo, está gerando um mal. E se gera um mal, meus irmãos, é isso mesmo, está em desacordo com as leis de Deus. Então, o escândalo para a gente, dessa forma, passa a ser todos os movimentos que a gente faz, todas as nossas ações que extrapolam, né, que saem dessa harmonia, que perde, né, esse rumo, essa direção que nós precisamos estar atentos para chegarmos um dia a dizermos ou avaliarmos ou sermos avaliados, né, segundo a lei de justiça, como um espírito melhor, ou como um espírito numa categoria melhor. Então, vale dizer que nós precisamos estar mais atentos aos movimentos que nós fazemos. E isso, para julgar se é um escândalo ou não, é voltar os olhos para a nossa própria consciência, repararmos em nós. Se a nossa consciência acusa, se o outro fizesse comigo ou para mim, como é que eu reagiria diante dessa ação? Se eu reagir mal, é porque, de fato, eu estou provocando um escândalo ao fazer isso que eu estou recebendo do outro, para o outro, né? Se eu fizer para o outro e a minha consciência acusar que não está bem. Então, o próprio Cristo diz para a gente, mas é preciso que haja escândalo no mundo. É preciso que haja. Olha, ele coloca isso porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem mal. Ele mesmo disse que as más árvores vão dar maus frutos, né? Ele disse isso para a gente no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a boa árvore não dá maus frutos, mas que a árvore má também não dá, não produz bons frutos. Ou seja, cada um vai produzir aquilo que é de si, aquilo que é da sua condição, aquilo que está favorável ao seu nível de desenvolvimento ou de aperfeiçoamento. Então, é preciso que haja escândalo no mundo, mas é para testificar da minha própria condição. Ser um espírito imperfeito, né, é uma categoria ou uma condição
é colocada pelos espíritos aí, ao colocar a gente dentro de uma classe ou dentro de um grupo, né? Se estiver realmente essa condição da classificação, e a gente sabe que tem, é pelas nossas próprias ações que somos analisados, pelas nossas próprias ações que somos avaliados. Então, a lei de justiça, ela vai devolver a cada um, né, aquilo que lhe é próprio. Então, é natural que nós produzamos maus frutos, porque a nossa condição ainda é de espíritos imperfeitos. Então, o mau fruto é da minha condição. Mas é interessante lembrar que no próprio capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo lá coloca que não se colhe uvas de sarças, né? Mas vai nos colocando numa condição de que nós somos árvores e que por sermos árvores, nós somos produtivos. Tudo em uma árvore é produtivo, tudo em uma árvore é útil. Observemos uma árvore, meus irmãos. Da raiz às folhas, ao botão floral, a flor, o fruto, a sombra, o tronco, tudo em uma árvore é produtivo, é útil, é valioso, né? E o Cristo nos chama a atenção para esse fato, que a escolha, né, a produção do mau fruto é nossa. O mal é uma consequência da imperfeição, sim, dos homens, mas não há da nossa parte, obrigação de praticá-lo. Nós podemos evitar o mal. Então, a produção do mau fruto é escolha minha, né? Porque enquanto árvore, eu sou útil, sou produtiva. E eu posso escolher essa condição, essa produção. Nós também vamos encontrar, o próprio Cristo fala para a gente, quando ele diz que é preciso, ele também diz que é necessário que o escândalo venha. Olha que interessante. Mas ele coloca isso porque, estando os homens em expiação sobre a terra, vão punir a si mesmos, pelo contato com seus vícios, né? Dos quais são as primeiras vítimas. E não é assim? Nós produzimos um mal, né? Nós recebemos primeiramente, porque tudo aquilo que eu emito de ruim para o outro está em mim e fica comigo. Então, eu sou a primeira vítima de mim mesma. E acabando, olha, nós vamos acabando compreendendo com o tempo os inconvenientes disso. Então, esse ser necessário é porque nós vamos ter, no dado momento, o retorno das nossas próprias produções. Então, para uns vai chegar como castigo, e para outros como provas que precisam ser vencidas, precisam ser avaliativas mesmo. Então, é necessário que o escândalo venha como uma forma de reparação, como uma forma de aprendizado. Estando sobre a terra, estamos todos numa etapa pedagógica. Deus é Pai, e sendo Pai, Ele está nos educando. E a forma para educar os filhos rebeldes tem sido essa, né? Da reparação, muitas das vezes, por meio da dor, da dificuldade, né? Colhendo ou recebendo o fruto amargo que nós mesmos produzimos. Então, o ser necessário que o escândalo venha no momento dessa reparação. Então, colheremos de volta o escândalo produzido por nós mesmos. Tudo aquilo que eu lanço em desarmonia às leis divinas, há um equilíbrio, né? Há um equilíbrio futuro, mas que no presente ou num dado momento, a própria lei de justiça se encarrega de colocar-nos num cenário adequado, com a vida de relação que eu preciso, com todas as condições para que eu saia vitorioso de todas as provas necessárias, a todo escândalo que eu venha causar ou que eu tenho causado a alguém, né? Então é assim que Deus faz surgir de todo, né, emergir ou surgir todo bem, o bem
de todo o mal que nós tenhamos praticado. Então, é um processo, é um mecanismo muito pedagógico. E a gente vê no próprio Evangelho segundo o Espiritismo que não é necessário, eu não preciso praticar o mal. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, né? É necessário porque eu preciso da reparação. E é interessante que o próprio Evangelho traz para a gente um exemplo muito clássico, daquele filho ingrato, né? Que às vezes passa a ser uma punição, uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai, talvez, tenha sido um mau filho, que fez sofrer o seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável. E ele deverá também, a seu turno, ser castigado, né? Em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. É o ser necessário, né? Que o Cristo coloca. É necessário que o escândalo venha, né? Ai daqueles por quem o escândalo venha, porque a reparação é certa. E essa pena de talião faz com que ajustemos com as leis. Então, eu vou sofrer nessa proporção, né? Eu vou sofrer o equivalente para que eu possa refletir sobre aquele ato pelo qual eu provoquei, ou qual eu provoquei, ou a lesão que eu causei, a desarmonia que eu provoquei, o escândalo que eu provoquei, podemos estar certos disso. Ele vem e vai chegar nesse contexto mesmo. Nesse contexto, ao lembrar o evangelho ali do filho ingrato, né, que é uma punição para aquele filho que um dia, para aquele pai que um dia foi um filho ingrato, nós vamos, então, relacionar isso para outras instâncias de escândalos que nós estamos vivenciando. Talvez não tenhamos a lembrança, num dado momento, do que nós estamos provocando como escândalo. Mas se pararmos para analisar todos os momentos da nossa vida em que temos a oportunidade de estar numa vida de relação, de vivenciarmos uma situação com alguém e que deixamos passar a oportunidade de mantermos a harmonia ou de fazermos com que a harmonia seja restabelecida, nós teremos uma dificuldade maior no futuro. Essa dificuldade, meus irmãos, não podemos depois julgar ou criticar, condenar Deus em momento algum por termos sido o filho rebelde um dia que hoje colhe, sob a pena de talião, aquele mecanismo da reparação que um dia desarmonizamos ou que um dia nós provocamos. Então, esse castigo, na verdade, ou essa prova, eles vêm para que nós consigamos nos harmonizar diante da lei. Então, nós vamos encontrando que, na verdade, essa mão, né, ela é causa de escândalo. Então, o que passa a ser? Qual a representação, então, dessa mão para a gente pensar? A mão é a parte do todo, que é o corpo, que é o instrumento de ação, ou da vontade, da manifestação da vontade desse espírito. E vai expressar a realização do espírito, que é a ação boa ou má. E vai resgatar o sentido do homem, né? Que é o obreiro, que precisa ser o obreiro filho de Deus. Que é um absurdo para nós hoje, na condição de espíritas, tomarmos ao pé da letra essa expressão, né? Se a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a, ou é um motivo de escândalo, cortai-a. Então, nós não podemos mais lidarmos com essas expressões sem que tentemos, pelo menos, tirar o espírito da letra. E nós vamos encontrar também que é preciso destruir, né, nessa causa de escândalo, tudo que é mal. Precisamos destruir em nós
tudo que é causa de escândalo, extirparmos do coração todo sentimento impuro, toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Atualmente, a gente encontra alguns exemplos assim, se a gente mesmo não é um exemplo, né? Quantos de nós queremos algo, até no próprio corpo, a beleza que a gente gostaria de ter, né? Aquele corpo que nós gostaríamos de ter e que às vezes não temos, porque poderia ser um instrumento de escândalo ou um instrumento da nossa própria perdição, e viemos com tal situação, ou com tal corpo, com tal estrutura de vida, né? Para atender aquilo que damos conta de lidar no momento. Então, no momento que damos conta de lidar, é o que é possível. Então, esse cortar a mão é nesse sentido de separar, de tirar, de dividir mesmo, de deixar até que tenhamos condição, né, de assumirmos dentro de um processo de restauração, um processo de integralidade conosco mesmo. Então, estarmos, olha, se a gente está privado da vista, né, é preferível às vezes estarmos privados da própria vista do que termos olhos e usarmos, né, esses olhos aí para desenvolvermos um mau pensamento. E vale para a nossa reflexão ainda hoje. Eu cometo escândalos? Será que eu cometo escândalos? Quais escândalos estou cometendo? O que posso fazer para evitar escândalos? Meus irmãos, são perguntas de fórum íntimo, que cada um é que precisa pensar sobre isso, mas que é fato que na nossa condição de espíritos imperfeitos, nós cometemos escândalos, isso é certo, nós cometemos. Quais são esses escândalos? Nós vamos precisar identificar. E talvez eu observando o que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós, na acepção mais generalizada da palavra escândalos, que é toda ação, né, que é contrária à harmonia, né, que é contrária ao bem. Toda ação que desestabiliza-nos emocionalmente, racionalmente, que provoca um mal-estar em nós. Porque quando a gente diz que provoca em nós, não é provocar no outro? Não, todo mal que eu provoco no outro, antes está em mim, está me incomodando, está provocando em mim mesmo. E é claro que ao sair de mim esse mal, ele vai atingir alguém, vai ser um escândalo, porque será ostensivo a mais alguém. Então, estou cometendo escândalo, desculpa. Sim, estou cometendo. Em que instâncias de vida, em que lugar, com quem, em que tipo, em que circunstâncias eu estou provocando esses escândalos, né? O que eu posso fazer para evitar? Às vezes é silenciando, às vezes é só orando, né? Não me envolvendo na situação. Às vezes é deixando passar, deixando o dia seguinte chegar para que eu possa me posicionar diante de um fato. Às vezes é trocando ideias, às vezes é não me envolvendo em situações, às vezes é fechando a boca diante da maledicência ou da vontade de falar aquilo que eu sei que é verdade, mas que se falado pode prejudicar mais alguém. Né? Então, diminuindo ou deixando a crítica de lado, escondendo, né? Às vezes não é escondendo, mas deixando que a indulgência chegue e se instale aos nossos olhos, aos nossos sentimentos em relação a um fato, a alguém, né? Então, são pequenos movimentos, não são movimentos grandes nem bruscos, são pequenos movimentos que vai gerando uma estabilidade emocional, uma estabilidade racional,
para que evitemos um escândalo ou para que evitemos que o mal saia e chegue a prejudicar mais alguém além de nós mesmos. Queremos lembrar os irmãos uma poesia que os irmãos talvez conheçam, de um espírito muito querido por nós, que se chama Alta de Souza, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier. É uma poesia que ela intitula Bendita Sejas. Vejamos o lado diferente que nós podemos aplicar à mão, ou seja, a mão enquanto recurso do nosso crescimento, do nosso engrandecimento, para que a gente possa, de vez, extirparmos todos os movimentos de escândalos que ainda praticamos. Ela diz assim: bendita sejas, mão piedosa e pura, em cujos doces dedos de mansinho a caridade tece o brando arminho, com que afagas miséria e desventura. Estrela fulgurante em noite escura, és a consolação, a paz e o ninho dos aflitos que choram no caminho, sob as chagas da sombra e da amargura. Mão que repartes luz, pão e agasalho, coroada na glória do trabalho, a refulgir em todas as igrejas, por toda a gratidão que te abençoa, mão que ajudas contente, humilde e boa, Deus te guarde feliz, bendita sejas. Meus irmãos, Alta de Souza nos diz aqui, por meio das suas palavras e recordando o seu exemplo de trabalho em favor de todos, né? Porque foi um espírito muito caridoso, que não perdeu tempo, soube usar as suas mãos, né? Instrumento da sua vontade, a sua vontade já operante em favor de todos para o seu próprio engrandecimento. É esse espírito que diz esses versos, meus irmãos, que escreve esses versos para nós, né? Vem colocando para nós que agindo assim, nós com certeza venceremos a nós mesmos, porque o escândalo é evitável, o escândalo é a situação de imperfeição, é o retrato da nossa situação de imperfeição do momento, mas que pode não ser do dia seguinte, pode não ser mais daqui a curto prazo, a médio, a longo prazo, se nós decidirmos pelo bem. A decisão pelo bem passa por um exercício diário de vontade. A vontade é algo determinante em nós. Quando nós de verdade, né, queremos, quando nós temos a vontade em nosso benefício, em benefício dos outros, nós avançamos a tal ponto que nós distanciamos dos outros, a tal ponto que as pessoas se perdem de nós perdemos, né? Porque nós criamos um outro laço de atitudes, né? De vibração, de sintonia com outras forças. Nós precisamos nos identificar neste bem que o Cristo espera, né? Então é necessário realmente cortar tudo aquilo, deixar, aniquilar, partir, deixar de lado tudo aquilo que é símbolo, né? Que representa ainda o mal que eu ainda trago dentro de mim. Como já dissemos, recordando a nossa observação, a observação sobre nós mesmos. Observemos nós mesmos nos pequenos movimentos, recordando sempre que nós não temos muito tempo. Então, não vamos deixar para o dia seguinte, ainda hoje, o que é possível ser melhorado? É o jeito de olhar para alguém, de pensar sobre uma ação,
O que é possível ser feito? O que eu dou conta de fazer a partir de agora? Ninguém sabe o tempo que ainda tem pela frente. Se considerarmos que nós estamos muito mais perto da hora da nossa ida para o mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, do que da hora que nós aqui chegamos. Se nós atinarmos para isso, meus irmãos, vamos observar, vamos encontrar a resposta de que o tempo está muito pequeno do lado de cá. E se quisermos sair daqui um pouquinho melhores, se não de ações, pelo menos de sentimento e de pensamento, precisamos fazer alguns movimentos usando a nossa mão, trabalho. Mão é sinônimo de trabalho, de luta. E tem trabalhos subjetivos e tem trabalhos objetivos e tangíveis e práticos. O que é que eu dou conta de fazer? O que é que eu sei fazer? O que é que eu dou conta nas minhas, diante de tantas imperfeições que eu ainda carrego, mais útil, como dissemos lá atrás. Somos todos comparados a árvores, então somos todos úteis, úteis, úteis à criação, úteis a Deus. Então, se somos úteis a Deus, somos úteis a todos, sem distinção, a começar de nós mesmos. Então, vamos ficar atentos, todos nós, a esses movimentos. Nós agradecemos imensamente aos irmãos por nos ouvir, a paciência de vocês por nos ouvir, né? E queremos convidar os irmãos para recorrerem à leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, de forma mais específica no capítulo 8º, traz essa bem-aventurança e esse recorte, né, sobre os escândalos. Talvez consigamos todos, ao voltar os olhos lá novamente, encontrarmos palavras que aqui não foi possível, dada a nossa condição, colocarmos aquilo que realmente precisávamos. Nós agradecemos de todo o coração ao convite que nos foi feito por meio do Zé Roberto, que representa esta casa, aos irmãos que nos ouviram, a nossa muita gratidão. Muito obrigada a todos.